Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, onde o nosso assunto hoje é novo, tá bom? Então, bem atentos. Vamos lá? Matemática com a professora Joyce Ribeiro. Quem aí, a ver essa imagem, pode já dizer qual conteúdo iremos estudar? Então, pausa aí o vídeo um pouquinho e tenta descobrir. Então vamos lá. Iremos estudar números decimais. A aula de números decimais são divididas por partes. Como assim, Joyce? Hoje iremos estudar o que são números decimais, como ocorre a formação e suas representações. Ao longo da semana, a gente vai vendo adição com números decimais, divisão, multiplicação, subtração, dentre outras operações, tá bom? Então, fiquem atentos. De início, vamos para o conceito. O que é números decimais, Joyce? Então, vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais? Por que essa indagação? Vocês, desde o Fundamental 1, já ouviram falar em números decimais, né? Então, esse momento é de recordarmos o que é números decimais. Os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui o número 1,345. Então vamos lá. Joyce, o que é a parte inteira? É esse 1. É sempre o número que fica antes da vírgula, tá bom? Vai ser a nossa parte inteira. A parte decimal são aqueles números após a vírgula, ok? Entenderam aí? Então, números decimais é formados por parte inteira e parte decimal, onde a parte inteira é o antes da vírgula e a parte decimal é após a vírgula. Então, tá aí, parte inteira é 1. E a parte decimal é o número 345. Entendido? Vamos agora para a estrutura de um número decimal. Veja no quadro ao lado a estrutura dos números decimais. Então, vamos lá. Tenho aqui o número 1.234,567. Vamos para a estrutura. Esse pontinho aí é separador de milhar, né? Que representa a casa dos milhares. 1 milhão, 2 milhões e assim vai. Depende da qual número vai estar. A vírgula representa a casa decimal. Ou seja, quando o número há vírgula, significa dizer que é um número decimal. Então, o 1 vai ser as unidades de milhar. O 2, as centenas, não é? O 3, as dezenas. E o 4, as unidades. Lembra lá, unidades de milhar, vem quantos cubinhos? 1000, né? 1000 cubinhos. Centenas, 100 unidades. 3, aí dezenas, 10 unidades. E unidades representam suas próprias unidades, não é? E vamos agora para o 5. Como que é o 5? Os 5 são os décimos, o 6 os centésimos e o 7 os milésimos, ok? Então, essa aí é a estrutura de números decimais, onde é composto por unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar, antes da vírgula e após a vírgula por décimos, centésimos e milésimos. Vamos para exemplo dos números decimais no nosso dia a dia? Joyce, onde é que eu vejo, onde é que eu escuto falar desses números decimais? Me prova aí onde é que a matemática está presente no nosso dia a dia. Exemplo, um cafezinho na padaria pode custar 65 centavos.
A passagem de um ônibus no Rio de Janeiro custa R$ 2,10. Antônio mede 2,75 metros. Joana tirou 5,5 na prova de matemática. A poupança rende 0,5% ao mês. Então, a gente pode observar aí, eu quero deixar só uma dica. Por exemplo, o número 2,10, ele pode vir representado por 2,1 ou então por 2,10. Não tem importância esse zero, tá bom? Sempre vai ser representado por 10 centavos. Então, lembrem, 2,1 é a mesma coisa que 2,10. Assim como 5,5 é a mesma coisa que 5,50, ok? Os números decimais na forma de fração. Os números decimais também podem ser representados na forma de fração. E detalhe, os denominadores têm que ser um múltiplo de 10. Então, os denominadores só podem ser 10, 100, 1000, 10.000, sempre os múltiplos de 10, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tem aí, ó, o múltiplo pode ser, os denominadores podem ser 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero vocês no próximo encontro e até breve. E eu vou explicar na próxima aula, na representação dos números decimais em forma de fração, uma maneira mais fácil de vocês representarem, tá bom? Então, essa primeira aula foi só uma revisão do que é números decimais e seus conceitos, ok? Então, um grande abraço. É a hora de vocês praticarem. Então, resolva as questões que eu irei passar. Até mais!